Bom dia a todo mundo que está aqui. Um bom dia bem animado para a gente já começar essa palestra de hoje, a primeira palestra da manhã da programação do C-Hub Cowork, com a energia lá em cima. Então, quando eu falar de novo bom dia, aí vocês vão começar a interagir comigo e a gente vai fazer o bom dia bem animado, tá certo? Que nem na escola, quando a gente chegava de manhã cedo. Bom dia, pessoal. Para lá, a galera de lá do palco Comunidades escutar e a gente vencer, entendeu? Porque ali... Bom dia, pessoal. Isso aí. Como eu falei, essa é a primeira palestra da programação de hoje do GoRN, do C-Hub, aqui no Palco Ecossistemas. A gente pautou uma série de palestras, incluindo os nossos clientes, a nossa comunidade, para falar sobre diversos temas que vão nos ajudar a entender melhor a realidade das empresas, a melhorar sobre como a gente lida com as vendas, como a gente gerencia o nosso tráfego. Ontem a gente já teve 2 palestras muito bacanas e hoje a gente tem 4, para começar a entender um pouco mais sobre como funciona a nossa comunidade. Hoje pela manhã a gente tem a honra de já acordar falando sobre uma temática que é super relevante, que é como a diversidade ajuda os negócios e como o case da Credere vai nos inspirar a conseguir aplicar na nossa empresa coisas que podem ajudar ainda mais a alavancar os nossos negócios. Então, para começar esse palco de hoje, quero convidar Fred Alecrim e Zene do Vale para começar o bate-papo. Gente, o look de Zene, olha as unhas, discretíssimo. Bom dia, pessoal, que honra, quero agradecer o convite do C-Hub para estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. A gente vai falar hoje sobre diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Fred e eu vamos apresentar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia na Credere, que é o nosso case que a gente vai trazer para ilustrar esse tema e algumas das boas práticas e desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Então, é uma honra imensa estar aqui com vocês. Outra honra gigante eu poder dividir esse momento com meu grande mestre, meu ilustre inspirador, Fred Alecrim. A primeira, espero, de muitas. Então, hoje a gente está aqui fazendo também a estreia desse conteúdo e a estreia desse formato dessa palestra em conjunto para vocês. Fred, meu querido, tá funcionando aí? Tá, acho que tá. Vocês estão me ouvindo bem? Massa. Bom, para mim é uma honra estar aqui ao lado do Júnior, que para mim é Júnior, que eu conheci ele há bastante tempo. E aí a gente fala um pouquinho sobre esse tema, né? Eu estava conversando, cadê você? Ali, ela estava, como é teu nome? Mari estava ali, disse, eu assisti uma palestra sua e tal, você vai assistir hoje? Aí ela disse, não, porque eu vou para uma palestra de desafios do empreendedor. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, não tem desafio maior do empreendedor do que entender a importância do que a gente vai falar aqui hoje. Aí ela veio, obrigado. Então é uma honra estar aqui. O que a gente vai fazer aqui é um bate-papo. Podem interromper a hora que quiserem. E, principalmente, a gente vai mostrar aqui numa linha do tempo como é que a gente fez isso lá na Credere, tá? Júnior vai explicar um pouquinho aí. Eu estou aqui do lado, mas a estrela é esse rapaz aqui, do qual eu tenho muito orgulho de ser amigo e sou fã. E todo mundo lá em casa é apaixonado por ele e eu também. Então é muita honra estar aqui. O amor é recíproco e a admiração é imensa, meu querido. Bom, vamos começar então nos apresentando para quem não nos conhece. Vou iniciar apresentando o Fred. Fred é CHRO da Credere, significa que ele é nosso líder de recursos humanos, divide também o dia a dia do nosso marketing. E fazendo uma audiodescrição para quem está nos acompanhando, Fred é um homem branco, de média estatura, muito bonito, está vestindo uma camiseta roxa com o logo da Credere. Fred é um homem branco, não tem cabelos e tem uma carinha de ter uns 30 anos, muito jovem. Tô dizendo, rapaz, o amor é uma coisa linda, né? O amor só vê o que quer ver, né? É lindo demais. Ó. Eu conheço ele. Quantos anos? 30 que você me conhece? Porra, não entrega. Bom, eu tô aqui do lado do Júnior, conhecido como Zene. Zene é um cara gigante, certo? Branco. Tá com o cabelo com... Você passou gel? Passei. Tá com gel. Tá maquiado num estilo maravilhoso. Tá usando uma camisa preta com brilhos. Assim como ele onde chega traz luz, traz brilho. Uma calça cinza. Uma bota com um salto alto, branca.
E... para o pessoal poder me enxergar, né, gente? Já que não tem arquibancada. Zene tem umas tatuagens bacanas e também está usando brinco e um colar sobre a camisa preta. E Fred, quais são os seus pronomes? Ele, dele. E o seu? Vocês podem conversar comigo, me atender por todos os pronomes, pode usar ele, ela, qualquer pronome que você se sinta mais confortável. O que importa é a gente ser abordado para a gente trocar uma ideia. Vamos começar? Vamos lá. E até uma coisa, né, Zene, importante. Quando a gente fala de pronome, né, e muita gente acha que isso é um pequeno detalhe, faz toda a diferença, porque dentro do processo de inclusão, você ser reconhecido pela forma como você quer é fundamental. Então, sabe aquela, você chama do jeito que você quer chamar, não, você pergunta como ele quer ser reconhecido. Então, isso é muito importante, por isso que a gente começou com os pronomes. E aí já vale comentar que lá na Credere, todos nós temos os nossos pronomes nos e-mails e nas ferramentas de comunicação, tá? E aí, então, dando início aqui ao nosso conteúdo, vamos apresentar para vocês a Credere, nossos desafios, nosso caso de diversidade. A gente já tem alguns exemplos hoje para compartilhar com vocês, que inclusive foram reconhecidos pela grande mídia. Fred é um dos autores mais frequentes lá da empresa, na HSM Management, que é uma revista de negócios, GRH, que fala muito sobre empreendedorismo e várias questões super bacanas, e a gente tem essa honra de ter um líder falando sobre diversidade nesses ambientes onde o tema ainda não é tão recorrente assim. E aí, vamos contar então um pouco a nossa história, como é que a gente se conheceu, como é que a gente passou a trabalhar juntos na Credere? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente fica muito feliz de ter contribuído para esse diálogo sobre esse tema que é tão importante, não só por uma questão de humanidade, mas também por uma questão de resultado, porque está provado que quanto mais diversa é a empresa, melhores resultados ela alcança. Por que isso? Porque muitas pessoas não perceberam que o mundo está complexo. Em um mundo complexo, não dá para, por exemplo, lá na Credere, 3 homens brancos héteros cis enxergarem tudo o que precisam enxergar. A gente enxerga enviesado, né? Então, se você começa a ampliar a sua capacidade de enxergar o mundo, você começa a entender sua complexidade, traduzir a complexidade em forma de ações, movimentos que geram muito mais inclusão, alcança mais gente e aí você consegue com que a empresa tenha melhores resultados. Então, tem esse lado também que as pessoas não falam e parece que é apenas, não só apenas, porque é importante, o caráter humano da coisa. Muito bem, falando de Credere, a Credere existe há 8 anos, é isso? Acho que é, né? 8 anos. Foi fundada por mim, Orlando e Sanderson. O nosso primeiro escritório foi dentro do salão de beleza da minha esposa, né, da Fabiana. A gente começou ali e o nosso desafio na época era ser uma startup dev para quem estava montando startup há 8 anos. Então, em 15 dias a gente entregava um projeto de MVP, de mínimo produto viável, para as empresas. E aí a gente começou assim. Então, imagina, a cada 15 dias um projeto, a cada 15 dias um projeto. 4 pessoas. A Rafa, cuidando do design, o Caio no front-end, Orlando em projetos, tocando os projetos, eu no comercial e Sanderson no back-end, né, desenvolvimento na retaguarda. E aí a gente começou. Lá no salão tinha também o meu escritório da Algo Mais, que é uma empresa de educação corporativa que eu tenho. E aí eu estava querendo ampliar, né, e contratar alguém para me ajudar a enxergar um mundo que já estava complexo. E aí eu fui chamado para fazer uma palestra no Destiny, que é um evento das empresas júniors. E quem foi o meu cicerone lá, quem foi a pessoa que me recebeu? Estava lá, e aí muito acolhedor, muito simpático. Eu falei, pô, que cara bacana. E aí eu fiz uma semana depois um recrutamento e queria pessoas... Detalhe, desculpa interromper, esse evento que a gente conheceu 12 anos atrás. Olha como a nossa história vai lá atrás. 12 anos. E aí eu fiz, e aí lembrei dele, que ele era da agência da 59 mil da UFRN, empresa júnior. Aí eu falei assim, pô, tô querendo contratar, você conhece alguém? Agora eu queria do sexo feminino, né? Porque eu, homem, queria uma outra visão. Aí ele, tem eu, né? Pode ser? Eu falei, pô, vem aqui. E ele nunca tinha trabalhado com Mac, com outras coisas, era mais o Windows. E eu tinha recebido um cara que sabia tudo de Mac, ou seja, eu não precisava ensinar nada. Mas eu gostei muito da energia dele. Eu falei, ó, eu prefiro ensinar
do que ter uma pessoa que já sabe, mas não tem o que eu quero, que é essa capacidade de ampliar. E aí começou a nossa história. E esse exemplo que Fred me deu é um exemplo que está comigo até hoje, literalmente mudou minha vida, minha carreira, é por causa dele e por causa de tudo isso que eu estou aqui hoje. E aí, na nossa passagem, da minha passagem pelo RH, hoje eu estou numa área diferente de produto, vou apresentar para vocês, eu imprimi essa mesma energia. Então, por mais que a gente tivesse pessoas mais qualificadas em um processo seletivo, não necessariamente isso configurava a preferência por aquela pessoa, porque a gente teve um recrutamento ativo com intenção de diversidade. A gente vai ver mais no detalhe um pouquinho mais na frente. E aí, foi muito legal como a gente se reencontrou, então vejam o poder das conexões. Tudo que a gente faz no presente vai liderar a gente para algum momento no futuro. Foi por causa daquele evento, 12 anos atrás, eu como estudante, que eu estou hoje somando com o Fred nesse desafio da nossa startup juntos. E aí, então, eu entrei na Credere em 2020, 2 anos atrás, ainda em plena pandemia. Na época, para aceitar esse convite de administrar o nosso RH, que estava sendo fundado por Fred na época. 1 ano e 8 meses depois, mais ou menos, eu acabei agora fazendo uma transição para nosso time de produto, mas sigo trabalhando na liderança do nosso time de diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Tô querendo até saber o que está de errado comigo, tá, gente? Porque todo mundo que vem para o meu setor sai. Júnior foi para produto, George foi para tecnologia, né? O que há de errado, né? É porque você é uma fábrica de excelentes profissionais, modéstia à parte. Não, mas uma coisa interessante, olha como Júnior ia vir para produto. E ele estava na França, numa startup, recrutando pessoas. E aí eu disse, pô, você está disposto a voltar para o Brasil e me ajudar nesse desafio? Porque eu estou tendo dificuldade. Eu contratei, né, primeiro a gente contratou uma empresa de headhunter de talentos. Falei qual era o perfil que eu queria, a gente quer ampliar a diversidade na comunidade LGBTQIA+, a gente quer mais diversidade de gênero, de orientação sexual e tal. E aí a agência de headhunter me mandou uma pessoa para cuidar disso comigo. Só que era eu que fazia entrevista, né? Então eu sentia que muitas vezes chegava uma mulher, e não se sentia seguro. E eu também não tinha, né, a maneira de como chegar, abordar e fazer um papo que a pessoa se sentisse segura para vir para um ambiente que até então era muito mais masculino, né? E a gente tinha na época 12 funcionários e a gente tinha de ir para 24 e 34. Então a gente precisava organizar isso. Então depois de apanhar bastante, eu fiz a minha primeira contratação de uma mulher, que foi a Rayana, que é do Ceará, então ela morava lá e ela foi ser nossa gestora de produto. Mas aí eu falei, eu demorei uns 3 meses para achar a primeira. Mais 6 meses para treinar para que essa pessoa pudesse começar a produzir. Falei, não, se eu for nessa velocidade, jamais. Eu não tinha nenhum tipo de interação com a comunidade que eu queria ter dentro da empresa, percebe? Então, o primeiro passo de aprendizado que a gente teve foi, se você não tiver alguém da comunidade dentro do negócio, você não abre as portas para a comunidade. E aí me veio, sabe, Zene, pensando ontem, uma ficha que caiu para mim. A gente fala que é muito difícil contratar diversidade. E eu vi que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a nossa tendência, existem pesquisas que mostram isso, é que o contratador procure pessoas iguais a ele. A gente acaba contratando pessoas iguais a gente. E era para esse caminho que eu estava indo. Então, contratar diferente é difícil pra caramba. A não ser que você contrate pessoas que fazem parte da comunidade. E aí foi quando a gente começou a acelerar, foi quando o Júnior chegou. Porque aí é diferente, né? Então, esse foi o primeiro aprendizado. É difícil porque a gente está dentro de uma bolha. Eu estava dentro de uma bolha. E aí, para furar a bolha, não é fácil. Você tem que ver alguém de outra bolha para unir as duas. E foi isso que Júnior trouxe. Não basta se colocar no lugar do outro. É importante ter o outro dentro de você. Se ele já estiver na sua empresa, se ele já estiver dentro do seu time, você não precisa tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Então, abre um campo muito vasto de oportunidades. E aí também... Opa, acabei passando mais de um. A nossa trilha hoje, Fred vai ilustrar um pouquinho mais, vai passar então por esses 3 universos. Porque o nosso sonho, eu, Santos e Orlando, não era ter uma empresa. A gente não quer ficar milionário com a empresa, a gente nunca quis. Vocês vão entender
aonde esse discurso vira prática daqui a pouco. Mas o que a gente queria era não dominar o mundo, como esse mundo da startup fala, a gente queria melhorar o mundo. Mas não o mundo, Pink Cérebro. O mundo ali de quem trabalha com a gente, o mundo da comunidade que a gente convive, esse mundo. E aí a gente pensa o seguinte, empresa, poxa, só visa o lucro é importantíssimo, sem lucro a gente não faz nada disso. Mas só o lucro é pouco. Então a gente pensou primeiro a base, primeiro a gente tem o indivíduo, esse indivíduo ele melhora a organização e a organização melhora o mundo, percebe? Então a gente começa com o ser humano, sempre. E aí esse indivíduo bem contratado, bem treinado e bem remunerado, ele faz a organização. Então a gente não chama Credere de empresa, a gente chama de organização. Por quê? Porque é uma organização de seres diversos em prol de algo comum. Essa é, por exemplo, a característica de uma comunidade. Você veio para cá por algum motivo? Vim para ficar mais perto de você. Mas é porque eu senti que eu estava ficando meio de lado para o pessoal, não queria dar as costas, queria fazer contato visual com todo mundo. Vamos ficar revezando? Perfeito. Então, pessoal, hoje a gente resume esse nosso papo através dessas 7 etapas. Se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem absorver, a gente vai fazer esse passeio, então, por esses 7 aspectos de como que você pode implementar a diversidade dentro da sua empresa, dentro da sua comunidade, dentro da sua vida. Eu sei que aqui nós temos também uma grande diversidade no público, e aí não importa qualquer que seja o seu cenário. Se você é empreendedor, se você é empreendedor individual, se você é estudante, se você participa de alguma comunidade de voluntariado, de ativismo, todas essas etapas vão valer para você. Então, vamos começar agora. E lembrando, isso que o Júnior falou, a diversidade é de dentro para fora, gente. A gente fala de empatia, se colocar no lugar do outro, fora. Não, é ter o outro dentro de si. Né? Na hora que você tem diversidade dentro do negócio, muda. Né? Não dá para ficar falando de diversidade. É igual a SG, não é coisa de parede, é coisa de ação, né? É movimento. Né? É verbo, diversidade é verbo. Número 1, preparando o ambiente. Se você fosse receber pessoas de grupos historicamente excluídos hoje, como eles se sentiriam em relação ao seu ambiente? E o que significa grupos historicamente excluídos? A gente popularmente ouve o termo minorias, minorizados. Será? Não necessariamente. A gente sabe que grande parte da população brasileira se identifica como pessoas de cor. A maior parte da população brasileira é feminina. Então, por que a gente vai se referir a esse perfil demográfico como minoria? Não. Dependendo do mercado aonde a gente estiver inserido, o termo correto para se referir a essas pessoas é grupos historicamente excluídos. Porque é o que aconteceu de fato. A gente não vai estar higienizando esse termo ou o que aconteceu com essa história. São grupos de pessoas que não participaram, infelizmente, da história, da construção daquele mercado, e hoje a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar para fazer esse tipo de reparação. Voltando para essa reflexão, então, convido vocês a fazerem essa reflexão. Se hoje você fosse receber essas pessoas na sua empresa, na sua comunidade, no seu colégio, seja onde for, como é que essas pessoas se sentiriam em relação ao seu ambiente? Será que elas ficariam... sei não, esse ambiente não parece muito amistoso para mim. Ou será que elas ficariam, poxa, esse lugar eu sinto que eu posso ser eu, sinto que me acolhe, sinto que eu posso ser quem sou. Então, primeiro de tudo, sempre comecem por preparar o seu ambiente. Quer começar a contratar pessoas, quer então melhorar a diversidade e inclusão da sua empresa? Vá lá, ótimo. Mas tenha certeza que a sua liderança está preparada para receber essa galera e pense além, vai em todos os aspectos. Será que a sua estrutura física, seu prédio, seu escritório, está preparado para receber pessoas? Será que está preparado para receber pessoas com deficiência? Será que se você trouxer essas pessoas, você vai dar oportunidade ou um novo trauma? Então, comecem sempre por isso. Antes de dar o primeiro passo para fora, dê o primeiro passo olhando para dentro. E nesse momento a gente começou a ver também a questão da semântica, né? O tipo de linguagem que a gente usa, o como a gente trabalha isso com as pessoas. Porque é a mesma coisa se você está lá, um grupo no WhatsApp, dizer, olha, esse grupo aqui é de diversidade.
Aí um homem branco lá mete um vídeo fazendo piadinha com a orientação sexual da pessoa. Aonde esse ambiente é seguro e é diverso? Não é. Então, na empresa, a mesma coisa. A gente começou um trabalho de conscientização de quem já estava no time, para preparar o time para receber toda a turma que a gente queria que tivesse dentro do negócio. E aí, o nosso exemplo, então, na Credere foi o melhor dos mundos, porque eu já conheço essa galera há bastante tempo, já trabalho com o Fred de uma maneira ou de outra, mesmo assim em outros projetos, há mais de uma década. Então, eu sabia que essa liderança já estava preparada e ansiando por diversidade. Não à toa criaram esse cargo, me convidaram para fazer parte, então a gente teve esse início já acelerado. Mas, para vocês terem ideia, eu e Fred, a gente já trabalha com contextos de diversidade, pelo menos desde 2014. Antes de a gente vir trabalhar juntos na Credere, eu trabalhava na empresa de educação corporativa de Fred, ajudando na criação de palestras, e esse foi um dos temas. Eu acho que você foi até um dos primeiros, se não o primeiro palestrante nacional a trazer esse tema, quando ele ainda não era tão difundido no mercado de tecnologia no Brasil. E aí, orgulhosamente, a gente tem levado esse discurso além desde então. Segundo passo, preparou a casa, aí sim, vamos abrir as portas para a diversidade. Vamos implementar, então, diversidade e inclusão. Esse é o momento de trazer quem ainda não tem lugar até a mesa. E aí, vamos lá. Você deu o primeiro passo, convidou as pessoas, anunciou as vagas, mas ninguém entrou, ninguém apareceu. O que aconteceu? Esse vídeo icônico, hilário da Black Friday, com expectativas. Tem muita empresa que lida com isso. E aí se conecta com esse exemplo que o Fred deu, que você vai lá, anuncia então suas vagas, anuncia num lugar de diversidade, num portal dedicado, coisa do tipo, mas a pessoa vai ver e aí são 3 homens brancos, cis, héteros que estão comandando essa empresa. Como é que eu me sinto, então, acolhida por essa empresa? Como é que eu me sinto bem-vinda? Como é que eu sinto que eu posso fazer parte disso? Pô, tinha um momento que depois cai as fichas, tudo das besteiras que a gente faz. É impressionante. Eu, entrevistando uma pessoa do sexo feminino, chamei meus 2 sócios. Era ela com 3 homens na sala, né, online. Disse, pô, olha as besteiras que fazia. Por quê? Por falta de consciência, que é o primeiro passo ali que a gente falou de preparar, é evolução de consciência, a gente precisa entender as coisas. Hoje a gente tem lá, por exemplo, falando do recorte de crenças e religião, a gente tem de Umbanda a evangélico, a católico, a ateísta, agnóstico, tem tudo lá e não tem briga. É diferente do país que a gente está vivendo, infelizmente, agora, né? Então a gente conseguiu criar um ambiente onde as diferenças são a melhor coisa do mundo e não a pior coisa do mundo. E aí, então, como é que você faz esse primeiro passo de implementar a diversidade na sua empresa, implementar a inclusão? Bom, antes de mais nada, tem que melhorar seus índices, tem que trazer essas pessoas para dentro e você precisa estar atento aos seus processos de como é que você pode facilitar esse caminho. Então, a gente vê muito hoje em dia nas exigências, primeiro emprego, mas a pessoa já tem que ter 15 anos de experiência. Como é que pode? Tem que ter inglês avançado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Será que é mesmo necessário? Você vai atender clientes no exterior? Sua empresa é uma multinacional para você ter todo esse tipo de exigência? Então, comecem olhando para esses quesitos. Lembrem-se que a gente está lidando com grupos historicamente excluídos. Muitas dessas pessoas não tiveram acesso aos mesmos privilégios e oportunidades que outras pessoas mais predominantes no mercado tiveram. Então, será que não é hora de olhar para essas barreiras que você está construindo e desfazê-las para que você possa verdadeiramente trazer essas pessoas até vocês? Uma outra ação que é super importante e é o que costuma dar mais resultado é você ter vagas chamadas afirmativas. E tudo isso que a gente vai lidar aqui hoje vai passar muito por esse lugar de afirmação e de ativação. Então, escuta ativa, empatia ativa.
E aí também essas vagas afirmativas. O que são vagas afirmativas? Vagas dedicadas, vagas de preenchimento exclusivo. Então, vagas dedicadas somente para mulheres, vagas dedicadas especificamente para pessoas com deficiência, vagas dedicadas especificamente para nativos brasileiros, vagas dedicadas especificamente para pessoas de cor, vagas dedicadas especificamente para pessoas LGBTQIA+. Então, esse é um ótimo jeito de começar. E, muitas vezes, não basta você anunciar essa vaga. Você realmente tem que fazer um processo, como o Fred falou, de headhunting. Não gostamos muito desse termo, né? Caçador de talentos, caçador de pessoas. Mas, às vezes, é isso. Você tem que bater na porta dessa pessoa. E entenda que, muitas vezes, quando uma pessoa ela vem de um contexto de machucado, até o carinho dói, até o carinho machuca. Se aquela pessoa está com a pele ferida, até o seu carinho machuca. Então, tenha paciência com o processo, com o tempo. Mesmo a gente tendo, então, eu como um profissional dedicado para promover diversidade, promover esse tipo de recrutamento, o nosso começo também foi um pouquinho lento. Quando eu ia abordar, então, mulheres, para que a gente pudesse melhorar a nossa equidade de gênero dentro da empresa, eu recebi muitos nãos, deram muitas vezes com a porta na minha cara. E está tudo bem, é normal. Se você quer fazer a diferença nesse processo, e se você quer de verdade melhorar o cenário da sua empresa, é importante entender que, no começo, principalmente, vai ser um ambiente desafiador, mas também é altamente recompensador. Então, vale todo o esforço. Você, ó, pensa o seguinte, esse mundo da gente fala muito inglês, certo? Né? Por que a gente fala inglês? Os termos. Por quê? Por quê? Porque a maioria das empresas que eu conheço, que são cheias de termos de inglês, negociam com brasileiros. Se a gente está negociando lá fora, massa. Mas chega num nível, só para você ver, a gente tem um gestor comercial, e aí a gente tem um espaço lá no Cubo, lá em São Paulo, né? A gente é residente lá no Cubo. E aí o cara, pô, Fred, aqui ninguém tá me dando moral. Eu falei, por quê? Rapaz, no meu cartão tá gestor comercial, não dá para mudar para Head of Sales, não? Não faz o mínimo sentido isso. Faz sentido se você estiver negociando com o mundo lá fora, a mesma coisa. Eu tô falando com você, ó, vamos marcar um meet hoje. Eu tenho um slot aberto às 14 horas, sabe? Aí a gente começa a botar isso daí e a gente não está sendo inclusivo. Eu assisti uma palestra da Monique Evelyn que me chamou a atenção para isso. Ela disse, ó, 5% da população brasileira fala inglês fluente. Então, ao falar inglês com quem não fala inglês, você está sendo excludente. Então, uma das formas de incluir é falar do jeito que a pessoa entende. Porque a comunicação é para ser entendido, não é para você ficar falando que sabe inglês porque você teve algum tipo de privilégio, por exemplo, né? E aí, imagina o impacto que você pode ter na vida de uma pessoa à medida do momento que você sai, então, do eixo, do que você sai do óbvio. Imagine, por exemplo, uma pessoa que você vai recrutar, principalmente hoje, com a internet, com o trabalho remoto, que se solidificou ainda mais depois da pandemia. Entre você escolher uma pessoa que vai vir de um grande eixo ou uma pessoa que vai vir de um interior, onde muitas vezes a cidade sequer tem uma universidade dedicada para o curso que aquela pessoa quer, mas ela se qualificou pela internet, imagine o poder de transformação nessa vida que você vai tocar, então. Hoje, com acesso à internet, com o computador, nós temos imensas possibilidades de pessoas que começaram a desenvolver de dentro do seu quarto, de dentro do seu mundo, e estão aí esperando uma oportunidade. Então, fujam do óbvio, olhem para onde ninguém está olhando. E um último tópico, antes de eu avançar, aqui sobre diversidade e inclusão, sempre pensem nessa atividade e nessa genuinidade. Um exemplo é... Você trouxe, então, esses quesitos de diversidade, esses perfis para dentro da sua empresa. Perfeito. O que você faz de próxima etapa? Será que você convive com essas pessoas? Será que você as escuta de verdade? Um exemplo muito recorrente que eu vejo meus amigos passando é... a minha empresa foi lá, fez um recrutamento de diversidade, especificamente para a comunidade LGBT... mas ninguém nunca pergunta sobre como meu parceiro ou minha parceira está. Ela nunca é convidada para os eventos da empresa, as compras de final de ano vão todos os casais. Por que o meu não vai? Então, pensem e sejam atentos aos detalhes. Não adianta você dar o primeiro passo em diversidade e ficar preso no meio do caminho, principalmente por algo que é tão... para a pessoa do privilégio, eu vou falar aqui, irrelevante. Mas para quem está do outro lado, não é.
é uma pequena ação que muda tudo. E aí, apresentando então agora o nosso exemplo, como que aconteceu na Credere, a gente, um ano atrás, no finalzinho do ano passado, nós estávamos com a nossa diversidade feminina em 37%, LGBTs 20% da empresa e pessoas de cor 4%. A gente teve um recrutamento bem profundo, bem avançado entre o final do ano passado e o começo desse ano, em que nós chegamos a ter quase 40 pessoas no time. De lá para cá, nós passamos por uma reestruturação em que nós passamos a encolher o time novamente, e está tudo bem. Às vezes acontece de a gente ter essas intenções de promover diversidade, mas às vezes não é um fit cultural, né? Então, às vezes a gente precisa fazer correções no meio do caminho. Então, a gente passou por uma reformulação no trimestre anterior a esse que a gente está agora, que a gente tinha ultrapassado 51% de diversidade feminina na empresa, o que foi muito comemorado. Foi um grande case para a gente ficou muito feliz, porque, principalmente, nesse mercado de tecnologia, é imensamente desafiador ter equidade de gênero. Mas agora, com essa reformulação, a gente chega ao final do ano, então, com esses dados atualizados. De força feminina, avançamos para 46%, LGBTs 23% e pessoas de cor 27%. Aí é interessante o seguinte, uma das maneiras que a gente fez para melhorar o relacionamento e o entendimento entre as pessoas nesse mundo diverso foi criar um podcast interno. A gente chama de Podcred. E o Podcred, a primeira temporada dele era apresentando quem está com a Credere desde o início. Porque como é que você gera empatia se você não conhece a história da pessoa? A primeira coisa é, eu trabalho com ela, mas não convivo com ela, eu preciso me conectar com ela. E aí a gente fazia o podcast. Aqui é Orlando, que é um dos fundadores também, eu, e Andes, que trabalhou com a gente na edição, e vocês estão vendo ali, Júnior com um filtro. O que é esse filtro? Toda vez que a gente falasse algo que não estava de acordo com o ambiente seguro, diverso e tal, ele já levantava a mão ali. Por quê? Porque eu e Orlando, a gente é enviesado. Então a gente precisa evoluir a nossa consciência. Então a gente pediu a ele para estar presente. Se a gente falar algo machista, se a gente falar algo, ajuda a gente. E aí ele nos orientava. E isso, é aprendizado diário, é lindo isso. Né? Chegar, por exemplo, como eu chego lá em casa hoje, eu tenho, são 3 mulheres lá em casa, né? Minha companheira e 2 filhas. E um dia eu cheguei para ela, só para você ver meu nível de machismo. Pô, filha, que café massa que você fez hoje. O que quem faz o café lá em casa sou eu, mas um dia eu pedi para ela fazer, porque eu tinha chegado tarde. Aí ela, pô, pai, você gostou? Adorei. Você já pode casar. Tomei uma voadora, disse, pô, que machista, pai. Já pode casar? Eu falei, e é como? Já pode morar sozinha. Então, muda. A gente não pode achar que isso é besteira. Né? Não pode achar que isso é besteira. E aí, aproveitando esse exemplo, gente, não tenham medo. Às vezes esse ambiente pode ser desafiador, pode ser intimidador, mas não tenham medo. Se vocês têm uma boa intenção no coração, se vocês querem de verdade seguir esse caminho, não tenham medo de errar. Então, por que nesse ambiente que eu falei já era preparado, já estava certo que nossos líderes eram mais que capazes de receber esse ambiente de diversidade, por que eu estava ali fazendo esse filtro? Às vezes acontece, a gente não sabe de tudo. Por mais que eu esteja também num cargo de especialista, eu não sei de tudo. Se a própria ciência ainda está fazendo descobertas todos os dias, em um ambiente bem mais factual, por que a ciência humana também não estaria fazendo novas descobertas? Então, é uma constante reciclagem, é um constante ambiente de desenvolvimento, e quando a gente sabe que a pessoa errou, mas na intenção de acertar, esse não chega a ser um ambiente tão ameaçador assim. Então, deem o primeiro passo e não tenham medo. Errar faz parte do processo. Ponto 3, promovendo a equidade, garantindo que todos estejam à mesa para participar e contribuir. Eu vou até usar uma frase aqui, que eu acho que muitos de vocês conhecem, porque vem de uma pessoa bem famosa, a Vernee Myers, que é vice-presidente de diversidade e inclusão da Netflix, tem uma frase sensacional, que é muito replicada nesse nosso ambiente, que é: diversidade é você convidar para a festa, inclusão é você convidar para dançar. Eu vou além, e aí eu vou complementar então essa frase: equidade é você garantir que todas as pessoas sejam capazes
de acessarem a pista, ter certeza que todo mundo conseguiu participar disso. E pertencimento é você ter sintonia de que está todo mundo dançando em grupo a mesma música. Coisa interessante, né, Zene? Enquanto estava todo mundo contratando gente de marketing, vendas, a gente contratou um agente de diversidade, inclusão e equidade, né, que foi o papel dele no início. Então, essa preocupação é um investimento de médio e longo prazo, mas necessário para que a empresa seja perene, se a gente quer realmente melhorar o mundo das pessoas. E aí, você se certifica de que todos possam chegar à mesa para participar e contribuir? Você deu o primeiro passo, diversidade. Seu time está lá, bonito, tudo acontecendo, tudo certo. Mas você tem certeza que todo mundo está podendo extrair o melhor dessa experiência e está conseguindo participar? Está conseguindo ser ouvido? Está conseguindo participar, pertencer àquele lugar de verdade? Essa pesquisa da Harvard Business Review falou que funcionários têm medo de dar ideias no trabalho por autopreservação, revela a pesquisa. E se você olhar para os grupos historicamente excluídos, esse índice chega a ser ainda maior. E aí, então, ilustrando no gráfico um pouquinho mais didaticamente o que significa equidade, a gente tem esse comparativo. Igualdade seria você conseguir oferecer a mesma condição exata para todo mundo, mas nem sempre você consegue atender aquela pessoa que vem de um outro contexto. É preciso tratar as diferenças com diferença. E aí a gente tem, então, a segunda imagem ali, equidade, com as outras bicicletas, os outros meios de transporte, adaptados para a necessidade de cada um. Dando um outro exemplo, vamos falar de dinheiro? Ponto importante que toca muita gente. Você tem aí muitas pessoas extremamente qualificadas, a maioria delas geralmente já vem de um ambiente de privilégio, homens cis, branco e héteros. E aí o que você faz nesse caso? Geralmente a gente costuma valorizar mais aquela pessoa que teve um intercâmbio, que tem um diploma daquela universidade legal, vou dar um salário melhor para essa pessoa. Você só está reforçando o privilégio. Se você está disponível para pagar melhor essa pessoa, por que você não vai fazer o mesmo por aquela outra pessoa que vai entregar a mesma qualidade e a mesma técnica para você, só não tem um currículo tão enfeitado assim? Então, esse é nosso exemplo prático na Credere, essa é nossa tabela de valores, só não divulgando os valores aqui. E a gente tem níveis que iam... Salário, valores de salário, isso. Que iam do número 1 até o número 5, letra A até a E. A gente tem níveis e faixas. Isso. Então, a evolução tanto horizontal quanto vertical. E a gente acabou, então, agora recentemente, nesse ano, eliminando os níveis de 1A até 2D. Fred pode comentar melhor, porque a gente iniciou um projeto de renda mínima universal. Eu, Orlando Santos, a gente foi apaixonado pelo conceito de renda básica universal. E aí a gente vendo assim, cara, como é que dá para a gente melhorar a vida das pessoas, a pessoa recebendo um salário mínimo de R$ 1.200? Mas não dá para o que a gente fatura pagar para todo mundo. Aí eu peguei um estudo de uma empresa americana, que nos Estados Unidos ele calculou que $70 mil é o valor mínimo para você viver bem, sem nenhuma necessidade não sendo atendida. No Brasil, quem faz esse estudo é o DIEESE. Pré-pandemia era R$ 4.000 que uma pessoa precisa para ter uma vida, não é tranquila, mas que dá para atender suas necessidades. Com a pandemia, a inflação, isso aumentou. Então, a gente pegou o período pré-pandemia e disse assim, dá para a gente chegar até quanto? Deu para a gente chegar a R$ 3.000. Então, pessoas que recebiam 1.200 automaticamente passaram a receber R$ 3.000. Como é que a gente fez a mágica? Se o faturamento não aumentou assim, a gente precisou reduzir o quadro. Então, a gente reduziu em 10 pessoas e distribuiu o salário dessas pessoas pelas outras pessoas até que todo mundo ganhasse no mínimo R$ 3.000. Né? Então, esse é um ponto. E um outro ponto é que a gente tem o menor nível entre o último salário e o salário dos sócios. Né? E a gente tem, inclusive, funcionários que ganham o que a gente ganha. Que a gente também acha que não tem porquê aquela diferença. A gente, às vezes, vê empresas ricas, né, donos ricos e a galera trabalhando e ganhando mal. É bem comum isso. A gente vê muito, principalmente em multinacionais, que o CEO, o presidente, ganha 10 mil vezes mais que o salário de uma pessoa de entrada. Gente, olha o nível de disparidade. Então, esse nível ali que vocês estão vendo, o último que a gente tem hoje, o 5C, é o nível que nossos líderes estão, assim como o Fred. E aí a gente também tem pessoas do time que ganham esse valor. Então, a nossa disparidade entre líderes e colaboradores, nessa faixa, é de somente uma vez. Todo mundo ganha igual.
A faixa aqui é técnica e a gente não negocia entre pessoas. Quem está dentro de uma mesma faixa recebe até centavos. Isso é um outro valor de equidade de como você pode fazer com que isso aconteça na sua facilita, empresa. porque você não tem muito salário, né? Até para administrar o departamento pessoal. Todo mundo que está no A3 é aquele, né? Independente, não tem a ver com retaguarda, com o que ele tem de curso, conhecimento, tem a ver com o que ele entrega, né? Ou com o que ele pode integrar, porque tem gente, por exemplo, que chegou sem saber tanto, mas a gente acreditou nela e hoje ela está num nível bem bacana. Quarto ponto, ascendendo na carreira, de convidados a anfitriões. A diversidade precisa ser promovida, literalmente. Implementou diversidade, fez tudo acontecer bonitinho, mas e aí? Como é que essas pessoas vão, então, chegar a cargos mais altos? Mais uma vez a gente entra nesse exemplo que eu falei, do currículo bonito, da universidade mais prestigiada. Isso não é suficiente, gente. Vocês também precisam fazer a diversidade almejarem e alcançarem cargos de liderança. Aqui na imagem, só para a gente ilustrar um time que não é tão diverso versus um time diverso, a gente tem a administração dos estagiários de Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, versus o time de estagiários de Barack Obama. Isso muda tudo. Você ter outras visões, você ter essas pessoas dentro da sua empresa, você não precisa se colocar no lugar delas, elas já estão onde elas precisam estar. Quinto ponto, continue a empoderar pessoas, mas não apenas para benefício próprio. Sua empresa chegou lá, vamos olhar agora para fora, né? Você fez os 4 pontos internamente, a partir do quinto a gente vai olhar para fora. O que significa fortalecer comunidades? Bom, aproveitem seus exemplos, vocês adquiriram conhecimento, vocês têm orçamento, invistam em outras pessoas, formem essa galera, patrocinem eventos, acreditem em iniciativas como várias que a gente tem aqui hoje. Aqui estão algumas das comunidades que a gente já conhece e indica, se vocês quiserem tirar foto para se conectar, mas existe um mundo de possibilidades de comunidades, além dessas, que dão conhecimento, ajudam a formar, ajudam a diminuir essa disparidade de gênero, de cor, de raça, de crença no mercado de tecnologia. Então, valem, olhe para fora da sua empresa, mesmo que não seja para benefício próprio, e mais importante, sem precisar de benefício próprio. Sexto ponto, do seu mundo para o mundo, para onde seus investimentos estão indo, suas ações melhoram o mundo de quem? A gente tem esse costume de acreditar que diversidade é só o nosso mundo. Mas e o grande mundo, o grande cenário? O dinheiro que sai do seu caixa solidifica ou invalida suas ações? Ele melhora o mundo de quem? Aproveitando que agora a gente está nessa época de política, muita coisa tem vindo à tona e muitas pautas relacionadas a isso. Essa daqui do Estadão que fala: quem são os grandes empresários que financiam os partidos e para quais siglas vai o dinheiro? Então, esse é um exemplo. O seu dinheiro diz muito sobre você e ele muda toda a sua comunidade e as comunidades do seu entorno. Será que o seu dinheiro não está desfazendo tudo que você acredita? Você está com um cenário bonito de diversidade dentro da empresa, mas você está pagando aqui uma assinatura num serviço, numa consultoria, para alguém que vai desfazer tudo aquilo que você está fazendo. E aí na Credery a gente faz esse filtro. A gente sempre procura, a gente precisa contratar um fotógrafo, um arquiteto para reformar o escritório, seja qualquer tipo de prestação de serviço, a gente olha para empresas pertencentes, administradas por ou fundadas por grupos historicamente excluídos. Aí está outra maneira de você, até enquanto indivíduo, conseguir implementar a diversidade no seu dia a dia, mesmo sem precisar administrar uma empresa também. A gente tem um exemplo super legal da Pipo Saúde, que é a nossa corretora de saúde. Ela até ilustra essa capa da matéria da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é uma empresa fundada por mulher e elas que administram os nossos seguros de saúde. Não são elas a fornecedora do seguro em si, mas elas são as corretoras. E é todo um atendimento diferenciado quando você tem grupos que vêm desse contexto. Um dos exemplos de atendimento da Pipo é que a gente tem um time de saúde dentro da empresa que acompanha todo mundo sem rotatividade. Isso é especialmente importante para mulheres grávidas, para pessoas trans. Essas pessoas já têm muita dificuldade para ter acesso a um sistema de saúde e para ir até o médico. Toda vez que vão ser atendidas por pessoas diferentes. Então, esse foi um ótimo filtro que a gente fez e que acabou melhorando ainda mais esse nosso contexto. Aqui, vou passar rapidinho, a gente teve um exemplo da criação da Liga da Diversidade Credery no ano passado, que a gente fez
todo um mês dedicado em junho, mês de orgulho LGBT, a convidar várias pessoas. Aqui a Furiosa da Bahia é a Cid Honda, que é a maior pessoa... vendedora de moto do Brasil. Trans, em geral, né? Maior pessoa que vende motos no Brasil, de qualquer contexto. E é uma mulher trans. Como a Credere está nesse mercado de concessionárias, uma figura como essa a gente precisava ter para contar a história dela. E aí, por último, então, nosso 7º ponto, evolua sua consciência. Quando achar que aprendeu tudo, volte à cadeira de aprendiz e faça tudo de novo. Porque quanto mais você aprende, mais vê que não sabe de tudo, e esse é o lugar certo. Como eu falei, não se intimidem, é comum a gente fazer erros, faz parte do processo, mas não deixem de tentar, continuem buscando esse aprendizado, porque todos aqui estamos em desenvolvimento constante. Não, eu estou dando risada com esse vídeo aí, vamos... Então, podemos ir em frente. E aí, um dos exemplos de que a gente pratica essa evolução de consciência, na Credere a gente tem esse programa, o ECO, Evolução de Consciência Credere, em que a gente sempre traz alguém de fora do nosso contexto para contar uma história, para contar um exemplo, para que a gente aprenda com outras realidades. Isso é algo tão básico, todo mundo aqui conhece alguém diferente da sua realidade, que pode convidar para dar um presente, para dar uma palestra, para dar um momento, uma conversa com o seu time. Então, façam acontecer, promovam essas escutas e compartilhem essas experiências. O ECO foi uma das coisas que mais ajudou a gente, a expansão de consciência, né? Trazer gente de comunidades, amigos nossos, para falar para a gente sobre o mundo que a gente não conhece, mas quer conhecer e aprender. Então a gente teve o Paulo Rogério, que é um dos maiores nomes, que trabalha muito essa questão do antirracismo, né? Um dos 50 pessoas mais influentes no mundo. A Dani Junco, que é do Google e trabalha com a comunidade de mulheres, veio falar de antimachismo pra gente. Então isso aí ajudou demais a evolução de consciência da gente. E aí, só uma dica que eu queria deixar antes da gente ir, a gente esgotou o tempo, mas uma dica que eu vou deixar para vocês é, não é caro vocês também medirem isso, não é preciso contratar uma mega consultoria ou uma plataforma. Zene, só uma coisa, vou pedir 2 minutos, que a parte mais importante disso aqui é isso aqui. Porque assim, tudo isso a gente quer mostrar que dá resultado, certo? Porque... tem muito... Mas isso aí eu falei no início, dá resultado sim, né? A gente está com crescimento de resultado financeiro acima de 10% a 15%. E além do financeiro, a gente tem aquilo que leva o resultado, que é o time, mais engajamento, né? A turma engajada no trabalho. A gente tem um time menor recebendo melhor, dá resultado. E a forma como a gente cuida do ambiente não é perfeita, a gente tem falhas pra caramba. Precisaríamos de mais 1 hora para falar dos erros, das falhas e tal. Mas aqui é o resultado. A gente usa uma ferramenta chamada Pulses, que ela tem 2 vieses. O de clima organizacional, então é disparada a cada 15 dias uma pesquisa com 20 perguntas. Essas perguntas elas não são repetidas. E aí isso traz um indicador para a gente de como o time está em relação a 10 itens. Além disso, também tem como a gente avalia o time em termos de performance e a gente dá feedbacks para que eles possam evoluir a cada 3 meses. Então aqui acontece de 15 em 15 dias. Eu avalio isso daqui e a partir daqui saem as nossas ações de evolução. O ECO surgiu a partir daqui, o nosso trabalho de treinamento e meditação surgiu daqui. Então, aqui vocês estão vendo o nosso score, que é de 0 a 10, é baseado em NPS. Aqui a média do mercado. São quantas empresas que o Pulses... Está aqui em cima, são 627 empresas e mais de 280 mil pessoas sendo ouvidas todos os dias. Então, é uma visão do Brasil de quem usa o sistema, tá? iFood usa, B2W, Banco Neon, Americana, C&A, várias empresas. E aqui está a nossa média. Você vê, ó, onde é que a gente pode melhorar aqui, ó, feedback e reconhecimento. E, mas mesmo essa que a gente pode melhorar, em todas elas a gente é maior do que a média do mercado e a gente é maior do que a média do nosso segmento da Credere, que é uma fintech voltada para melhorar a experiência de compra e venda de veículos financiados. Uma fintech, a vertical é veículos. E aí, essa é uma excelente dica para vocês, porque a Pulses é bastante acessível.
para até 25 colaboradores. A assinatura é totalmente grátis, então é bem fácil de implementar na sua empresa. Acima disso, eles passam a cobrar, mas tem várias soluções fantásticas. E esses são os 12 tópicos que a ferramenta principal, o Pulso, acaba avaliando. Entre eles, alinhamento com a empresa, bem-estar, carreira, desenvolvimento profissional e vários outros. E a pesquisa é totalmente anônima, é impossível de identificar de onde está vindo aquele lugar, então as pessoas são realmente encorajadas a dizerem sempre a verdade. E, ó, como a gente pode ver aqui, ó, como é que a turma enxerga a gente? Volta lá. Então, resposta do time. Inclusão, 4,8 de 5 no máximo. Ambiente seguro, pertencimento, liderança inclusiva, respeito, oportunidade, a gente está quase no topo. Respeito, 5. Em aspectos culturais, combate à discriminação, política inclusiva, discriminação, práticas. Aí onde está mais clarinho aqui, é onde a gente precisa melhorar, mas mesmo assim está acima de 4, de 0 a 5. Representatividade, ó. A gente não tem nenhum PCD. Inclusive, num daqueles eventos que eu falei, eu aprendi o que era capacitismo, eu não sabia o que era capacitismo. Certo? Que é você, do mesmo jeito que você tem o racismo, do mesmo jeito que você tem o machismo, você tem o capacitismo, algum tipo de preconceito com pessoas com deficiência. Diversidade na liderança, são 3 homens, a nossa empresa é pequena, não tem diversidade. Olha como é um retrato bacana. E aí olha o engajamento do time, 95%, então dá resultado, certo? A turma está engajada. 9,7 recomenda a empresa para trabalhar, isso é fundamental. 9 é o nosso score do Pulse, de 0 a 10. E aqui só a maneira mais visual de vocês verem os outros 12 aspectos. E aí, ó, o pior ali é feedback e reconhecimento, porque a gente tá procurando melhorar mesmo. E isso, assim, esse é até um ponto interessante, que assim, as empresas são muito acostumadas a um mundo de comando e controle, de ficarem repetidamente dizendo para onde as pessoas devem ir, o que elas devem fazer. Então, quando a gente recebe essa galera que vem de um outro contexto, né, e a gente lida com esse ambiente de diversidade, a gente é mal avaliado nessa nota, porque são pessoas que nunca foram encorajadas a caminharem com os próprios pés. Então, elas querem uma liderança que fique microgerenciando, e isso a gente não acredita. Então, sempre esse é o nosso aspecto mais mal avaliado dentre os outros, ainda que uma nota bem generosa, mas é uma luta que a gente tenta todos os dias conscientizar as pessoas sobre. Caminhe com as próprias pernas, confie em você. Você não precisa que a liderança fique em cima de você dizendo para onde ir o tempo todo. E aí, então, esses são os 7 pontos para que a gente possa promover mais diversidade e inclusão nas nossas empresas. Esse é o passo a passo. Pessoas é muito importante, tem que vir junto com lucro. Né? É aquele lance de não é binário, a gente procura e entende que embora a gente trabalhe com a binaridade dos códigos, código é binário, na empresa a gente não pode ser binário, dá para ganhar dinheiro e fazer o bem, dá trabalho, muitos momentos a gente acha que não está conseguindo, se você para tem que voltar para o zero, mas está aqui os resultados, tanto financeiro quanto de engajamento do time, que vale a pena. E eu quero terminar só com uma frase do Emicida, ele diz que quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. E é isso que a gente tem que parar nesse mundo corporativo Bom, parar aqui mesmo. A gente pode melhorar, corporação, corpo e coração. Tem que ter, cara. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado ao C-Hub. Muito obrigado a todo mundo que veio. Ele não é lindo? Sou fã, Zene! Ele que fez Eu que sou fã. Ó, e quero agradecer a galera do C-Hub, tá? Pelo espaço. A gente está lá no Sebrae, aqui em Natal, nossa sede é lá no C-Hub do Sebrae. Agradecer o Sebrae pelo convite também. Então, divirta-se, aprendam, evoluam e mão na massa. Valeu.